Estamos de volta com o Gazeta Entrevista, faltam 20 minutos para as 2 horas da tarde. Agora eu tenho um recado da Dom Barbearia para você. A Dom é uma das empresas que mais inovam no mercado acreano. Em parceria com a Baiu Cosméticos, a Dom traz vários produtos para o cuidado masculino. São produtos com extrema qualidade. Tem óleo para barba, pomada com efeito seco, pomada com efeito molhado e shampoo 4 em 1 para cabelo, para barba, para o corpo e para barbear. E ainda conta com um atendimento exclusivo dos principais barbeiros da cidade. Agende o seu horário pelo telefone 2102-4962. A Dom Barbearia fica na rua Rio de Janeiro, número 230, na sala 4. Agora eu chamo o secretário de Meio Ambiente de Rio Branco, Aberson Carvalho, por gentileza. Depois de um susto danado, ele chegou aqui na TV Gazeta, por favor. Obrigado. Tudo ótimo. Aberson, bom, primeiro queria agradecer a tua presença aqui mais uma vez no Gazeta Entrevista. A primeira vez que você veio aqui comigo, falou a respeito daquela situação das queimadas e tal, as providências que a Prefeitura tinha tomado em relação a isso. Mas agora o assunto de hoje são o que vocês planejaram em função do Dia da Criança. E isso não é uma pauta qualquer, eu quero só aqui fazer uma defesa, porque a Secretaria de Meio Ambiente, formulando ações com as crianças, isso tem algo de estratégico. Faça essa defesa aí, Aberson. Exatamente, né? Atendendo aí os pedidos, a prefeita Socorro Nery nos orientou a montar, né, uma agenda extensiva, onde se envolvesse os parques urbanos. O Horto Florestal, o Parque do Tucumã e o Parque da Cidade da Criança, que está sendo inaugurado agora dia 12. E nessa proposta, nós começamos com uma agenda muito intensiva. Começa agora quarta-feira, quinta e sexta-feira no Horto Florestal, onde nós vamos ter uma programação semelhante a férias no Horto, né? O horário é das 8 às 11h30 e das 14 às 17h30, porque tem um intervalo de almoço, né? Nesse horário a gente tem aí um intervalozinho. O que é importante é afirmar que todo mundo está convidado. Todo mundo tem criança, né, em si, um adulto, o idoso e a própria criança. E o importante dessa programação é que ela é toda feita num conceito ambiental. Ela é toda feita mostrando as áreas verdes da cidade, mostrando a arborização da cidade, mostrando os espaços que devem ser aproveitados, e eles têm toda uma composição de brincadeiras, de música, de apresentação teatral, palhaço, tudo isso voltando a criança a brincar como antigamente, a ter uma conexão com o meio ambiente. Então, a importância da Semeia estar coordenando esse processo é trabalhar as nossas crianças, né, de uma forma direcionada para aprender a harmonizar a vida social com o meio ambiente. Você fala quarta-feira, você está falando de amanhã já. Amanhã, exatamente. Então é de amanhã até o dia 13. Exatamente. De quarta a domingo. De quarta a domingo, nesses horários que você falou aí. Exato. De quarta a domingo, nós temos nos 3 parques, só que o Horto Florestal começa quarta, dia 9, quinta, dia 10, sexta, dia 11. No sábado, vamos ter no Parque do Tucumã e no Parque Cidade da Criança, sábado e domingo, 12 e 13. Chico Mendes está excluído porque está em reforma. Exatamente. Estamos fazendo uma revitalização, uma recuperação, uma reforma ampla, né? E em breve estaremos aí abrindo novamente as portas para atender toda a população, toda a comunidade, já que o Parque Chico Mendes é um dos mais visitados devido ao zoológico, as crianças gostam muito, e ele está tendo aí todo um trabalho de acessibilidade para que todos, o cadeirante, a pessoa com deficiência visual, também possam interagir e ter um contato com essa realidade. Você tem filho? Tenho filha. Você já levou carão do seu filho em função de alguma coisa relacionada ao meio ambiente? Torneira aberta, aguando calçada? A geração, essa nova geração, ela tem uma consciência muito mais forte do que a nossa. A gente tem uma cultura no norte, principalmente no Acre, de que o acesso à multiversidade, às árvores, à água, o volume que você tinha e que você tem é um volume grande. E isso nos fez muitas vezes esbanjar. Então é uma cultura nossa do acreano de achar que, por estar no meio da floresta amazônica, por ter uma biodiversidade gigante, por ter vários itens, né, em abundância, acaba por direcionar aí, dizer que posso fazer. Então tem muita água, tem muita árvore, vai gastando. Vou gastando. E aí essa nossa nova geração, ela vem com um processo de consciência ambiental. Agora, e isso? Como é que isso na prática?
Essas ações que vocês têm desenvolvido, já tem sentido algum efeito? Algum Observamos retorno nas escolas, nós observamos muito nas escolas, nós temos aí um programa de educação ambiental permanente, de orientação, de visitação. Percebemos que as crianças aprendem na escola e levam para casa, então a gente entende que este é o caminho, não que os adultos não possam aprender, mas as crianças vão ser as que vão permanecer durante mais tempo nesse mundo. Então, no entendimento que a Semeia tem, é fortalecer com as crianças e adolescentes e também uma orientação aos pais, aos adultos, né, de uma forma mais direta, mais objetiva. E a gente sabe que muitas vezes, para algumas orientações, também é necessário a fiscalização e a multa, né? No entanto, a gente entende que somente a educação podemos vencer esse desafio ambiental. Aberson, você falou a respeito da questão da arborização. Rio Branco é uma cidade muito mal arborizada, ou não? Comparada com outras capitais? Se a gente for levantar o estudo, né, das vias principais com arborização, nós estamos entre um dos piores índices de capital. Se nós formos levantar o volume de oxigênio, a qualidade do ar, aí nós estamos diferentes. Então, se você quer que eu vou pontuar a precisão de São Paulo para Rio Branco, São Paulo, as vias de São Paulo são mais arborizadas que a de Rio Branco. No entanto, a qualidade do ar de Rio Branco é muito melhor do que de São Paulo, porque Rio Branco você tem 80% das suas matas, né, ainda preservadas. No entanto, nós temos ainda uma cultura que de horizontal, a cidade é horizontal, não é vertical, e de que nos seus terrenos você tem árvores, você não tem na via pública, porque as ruas vêm de uma cultura nortista, né, de beiras de rio, que vai abrindo a viela, se torna uma rua, não tem espaço no calçamento para a arborização, ou você opta pela arborização, muitas vezes, ou você opta pela calçada. Até mesmo os quintais estão acabando, o pessoal está colocando cimento em tudo quanto é quintal. Exatamente, questão de manutenção. Isso já é um problema. Estou falando isso, mas o que a Semeia tem feito para mudar esse quadro em relação à arborização? Tem algumas situações, Aberson, por exemplo, ali em frente ao centro empresarial, tem um pé de apuí ali, que eu vejo a hora, qualquer vendaval que dá mais forte, eu vejo a hora que aquele troço cair. Então, a cidade de Rio Branco, por exemplo, é uma impressão, como munícipe que sou, era de que ela foi já muito mais florida do que ela está. Outro dia a prefeita deu um carão aí no pessoal que estava roubando as mudas. Isso aí é um outro problema, que as pessoas acham que aquilo ali, por ser público, pode sair pegando de todo jeito, de qualquer forma. Então, me parece que Rio Branco já foi mais florida. Rio Branco hoje passa por um processo de paisagismo. Nós temos que observar que Rio Branco cresceu muito, né? Nós produzimos, por exemplo, no Viveiro do Horto, 170 mil mudas ornamentais, que são para cuidar da nossa cidade. E temos uma manutenção permanente. Na via que fica em frente à TV, Antônio da Rocha Viana, a gente, a cada 15 dias, passamos aí com os nossos jardineiros fazendo a manutenção, uma das vias mais bonitas da cidade, lógico. No entanto, a gente tem um trabalho intenso e permanente. Agora, eu acho que o Itaã está pesquisando um pouquinho sobre os nossos planejamentos, e a gente tem para novembro, Itaã, uma campanha para todo o município de arborização, né? A ideia seria 15 dias para Rio Branco, para as pessoas poder arborizar ou plantar uma planta, fazer um plantio ornamental. A ideia seria de Rio Branco verde, né? O nosso pensamento é um projeto de Rio Branco mais verde. E que sentido? Você, né, nós vamos estar nos órgãos públicos fazendo aí a doação de mudas para que as pessoas peguem, plante, publique na rede social e dê um clique mais verde, publicando dizendo, a minha parte eu fiz, a minha parte eu contribuí. E o nosso objetivo é aí estabelecer uma meta de 5 mil mudas, tanto de ornamentais quanto de arbóreas, né, florestais, possam ser plantadas ou no seu jardim, na sua casa ou num vaso, ou mesmo na calçada, né, em frente à sua casa, fazendo esse processo de arborização. É um processo de conscientização também, né? A gente sabe que, em virtude de diversos fatores sociais, de segurança, quando você tinha árvores na sua casa, em frente à sua casa, que ia para dentro do seu muro, muitas pessoas já tiraram, já têm medo, já não querem pôr, porque tem a questão da pessoa poder subir e entrar com mais facilidade. Então, são um conjunto de fatores, né, que, somados a isso, levaram a essa situação de hoje você ter menos árvores dentro das residências, menos árvores nas vias públicas por um problema estrutural da cidade, mas a gente tem feito aí plantio sistemático das vias públicas, a manutenção é muito difícil, é importante frisar que no inverno é o período de se plantar, não é no verão, nós não temos como manter
aguando. Por que você está fazendo essa observação? É porque muitas vezes as pessoas se preocupam quando é na Semana da Amazônia, no Dia da Amazônia, ou na Semana do Meio Ambiente, que é no verão, em fazer o plantio. Esse momento você não tem como manter nas vias públicas esse plantio, porque você teria que ter um pipa para ficar aguando permanentemente, já que o nosso verão é muito intenso, né? No entanto, a partir de novembro, onde começam-se as chuvas, nós vamos fazer 15 dias intensos de plantio aí em toda a cidade. A ideia é que eu, você, todo mundo aqui da TV possam estar com a sua mudinha, fazendo o seu vaso ou plantando em frente da sua casa, tornando o Rio Branco mais verde. E deixa muito mais bonito. Quando o paisagismo entra, né, você vê uma praça sem um verde, sem um paisagismo, a praça ela é um quadrado, é um concreto, é uma obra, é uma engenharia. Quando você inclui o paisagismo, você humaniza, você harmoniza, e ela se torna outro ambiente. Então isso tudo é um reflexo de paz, de coletividade e de harmonia que o meio ambiente permite. Um outro assunto que quando você vem aqui é impossível a gente não falar sobre, em relação aos nossos igarapés, Aberson. As chuvas estão retornando, não sei em que nível ainda, mas geralmente final de outubro, novembro, já começa a intensificar o volume de chuvas. Agora, e aquele trabalho de educação ambiental nos bairros? Como é que foi feito pela CEMEIA? O que pode modificar para o ano que vem? O que nós estamos pensando, nós estamos fazendo um trabalho muito forte de orientação na parte alta, no Igarapé IFAC, chamado. Fizemos também na parte do Igarapé Batista, que fica para o lado do bairro da Paz, né? Estamos aí num trabalho permanente de monitoramento destas áreas. Sabemos que a influência humana é muito direta e é muito corrosiva para a destruição, né, para matar muitos nossos mananciais, mas é necessário também um cuidado dos nossos esgotos. Eu acho que o nosso maior dano não é só a questão da presença ou do resíduo que é colocado, mas os esgotos que já está passando a bola para o Estado, né? Que são direcionados. A gente está conversando muito com o DEPASA, estamos dialogando muito com eles e, de fato, fazendo a conversa, né, que é necessário se ter esse controle, que é necessário se ter aí o cuidado do tratamento, porque é sempre direcionado para um ou outro igarapé dentro dos recursos hídricos de nossa capital. Agora, por esse verão que já está praticamente acabando, que avaliação que você faz em relação à postura das comunidades ao longo dos nossos igarapés? Melhoramos ou pioramos? A gente veio com a ascendência de melhora. Por exemplo, o Igarapé São Francisco, o famoso Igarapé São Francisco, ele tem uma restauração, uma recuperação ainda pequena, mas iniciou, né? Veio desde o Angelim, quando ele desocupa e tira as famílias do entorno. Estamos monitorando todas essas áreas para a invasão não chegar novamente, né? Outros igarapés nós também estamos monitorando. Por exemplo, nós estamos monitorando a parte da Baixa da Bitasa, né? Nós temos aí Areal, algumas áreas onde tem áreas verdes, APPs, a Prefeitura monitora com a Defesa Civil, junto com a CEINFRA e a CEMEIA, para controlar essas áreas, para as pessoas não voltarem para a margem, né, para a beira, para a APP. Porque dali o esgoto não vai chegar, não pode chegar benefício, porque não é nem financiado. Então acaba que a pessoa direciona seu esgoto para o Igarapé, não tem um acesso do lixo, porque o caminhão do lixo não entra na rua, porque é uma viela, e começa a jogar lixo e queimar, ou as águas vêm e levam o lixo para dentro do Igarapé. Então a gente tem muito que controlar essa o manuseio dos nossos resíduos, né? Nós temos uma cultura no Acre de produção de 2,8 quilos dia de resíduo por pessoa. É muito em comparação à Europa, que só são 800 gramas. Então quando você vê a diferença de 2 quilos de uma educação para outra, a gente vê a evolução que temos que ter. O que é prioritário para a gente diminuir essa relação aí? É prioritário a administração do consumo, o menos uso de sacola plástica, o menos uso de materiais que são dispersos, que se tornam resíduos descartáveis, né? É necessário uma percepção da sua responsabilidade enquanto cidadão. Eu acho que isso é o eixo fundamental. Não temos como estar cada pessoa uma vigiando a outra dentro de um processo social, porque as responsabilidades são comuns. Então, se nós não tivermos responsabilidade de cidadania e de coletividade, nós não vamos ter diversos problemas. Por exemplo, nós tínhamos vários momentos, a Avenida Getúlio Vargas, com as drenagens entupidas, alagando. E todo mundo diz, a culpa é da prefeitura.
Mas e o lixo que está lá dentro? Quem colocou? Foi a prefeitura? E a prefeitura faz manutenção permanente. Só que a população produz muito resíduo. E isso a gente tem que colocar a mão na consciência, né? A prefeitura faz seu papel, deve fazer seu papel como ente público, mas o ente público sozinho não é responsável por uma cidade. Só lembrando a respeito desse trecho ali da Avenida Getúlio Vargas, teve uma das chuvas fortes que deu ano passado, tinha um colchão impedindo o fluxo de águas ali. Depois da obra para a resolução do problema. Para a resolução do problema, exatamente. Tem uma pergunta aqui do Márcio, que fala aqui de Rio Branco mesmo. Boa tarde, Itaã, e ao secretário Aberson. Por gentileza, pergunte a respeito do Igarapé Dias Martins, se tem algum projeto de limpeza desse igarapé que está abandonado por parte do poder público. Esse Igarapé Dias Martins, ele atravessa pelo Distrito Industrial, né? Ele vem desde ali da unidade prisional Francisco Oliveira Conde, passa pelo Irineu Serra, ele é um braço do São Francisco, ele todo segue uma monitoração nele, há áreas muito estáveis, que tem a floresta, as matas ciliares estão muito consolidadas, mas existem alguns pontos deles que que a população coloca o lixo. E isso a gente já detectou e está fazendo um trabalho em parceria com a SMZC para, nesses pontos, fazer a retirada e instalação de uma placa. Uma parceria com quem? Com a Secretaria Municipal de Zeladoria da cidade. Da Zeladoria. Que faz essa parte de limpeza, de drenagem dos igarapés. Então, são duas equipes permanentes de limpeza de igarapés, de córregos, né? Temos muito, por característica amazônica, muitos igarapés, e em virtude da fiscalização, a gente não faz a canalização, a gente permanece, né? Com o caminho, com o percurso do igarapé, que é o essencial, mas a gente já fez o diagnóstico, né? Então nós estamos aí junto com a SMZC fazendo a retirada, instalando a placa e orientando a comunidade do entorno. É um trabalho permanente durante todo o ano e educação ambiental, mais limpeza, orientação, sinalização. É sempre permanente. Aberson, para finalizar a nossa conversa, em que a infância é estratégica para esse tipo de ação? Eu queria que você voltasse a fazer esse tipo de reflexão, inclusive para valorizar o que vai ser feito e apresentado a partir de amanhã nos espaços da Prefeitura. As nossas crianças é o futuro, né? E sendo como o futuro, agora é a idade da construção da sua identidade, da construção dos seus valores, da sua mudança de comportamento. Uma criança, uma adolescente é muito mais suscetível a uma construção nova, a uma adaptação à nova realidade. Um adulto, você tem maiores dificuldades por questões culturais mesmo, você já vem de uma progressão e de uma certeza de vida, de achismo, que você tem dificuldade de mudar. O pau já está torto, né? Digamos aquela assim. História do papagaio não aprende a falar depois de velho, né? Mas a gente não pode esquecer, ainda mesmo assim, o adulto. Temos que se insistir. Mas a criança é uma construção para o futuro. Eu planto hoje para colher amanhã. E essa é a nossa criança. Então convidamos a todos a participarem, é de graça, muita brincadeira, vai ter tirolesa, vai ter pula-pula, vai ter o inflável, né, o tobogã inflável, além de brincadeiras como antigamente. Vamos se desconectar do tablet, do celular, do smartphone e das TVs para correr um pouco nos nossos parques. Deixa só a TV, por enquanto. É só um momento, é só um momento. Aberson, eu queria agradecer a tua participação aqui no Gazeta Entrevista, tá bom? A gente que agradece a participação, obrigado, Itaã, sempre abrindo as portas da TV aí para a gente contribuir e participar aí, mostrando o serviço que a CEMEA faz junto com a Prefeitura de Rio Branco. Obrigado mais uma vez. Nós voltamos logo após o intervalo com Evaldo Freire e Isaías Lima. Sai daí.